Boa tarde, amigos. Mais um vídeo, sobre consciência crística. Vamos falar então de ego, relacionamentos e controle das nossas emoções e pensamentos. Então nós vamos começar, Primeiro eu vou pedir para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar. Se inscreva no canal para esse canal crescer. Que esses vídeos são muito importantes. Essa é a nova consciência, o planeta está precisando dessa nova consciência, de a gente assumir, de a gente transformar, de a gente entender, para se relacionar melhor, até para ter uma vida, mais uma vida melhor em todas as áreas da nossa vida. Então vamos seguir aqui logo com o conteúdo já. Se inscreva no canal. Se inscrevam, compartilhem e curtam aí, dê um like no vídeo, Então vou começar lá naquele fato que aconteceu na Bíblia, que todo mundo conhece, que é o fato lá da figueira que Jesus, nos falou. Que todo mundo já conhece, está na Bíblia, que todo mundo ouviu algum momento falar. Então Cristo estava, Então ele estava com fome. Então lá perto de Betânia, Jesus estava com fome e procurava figos fora de época. Então ele amaldiçoou a figueira dizendo que ninguém mais voltasse a comer desse fruto, do fruto da figueira. E ela murchou até as raízes. No outro dia estava mortinha, Então no dia seguinte estava morta e as pessoas ficavam espantadas. Esse tamanho é o poder do nosso pensamento. Ele vai falar aí do nosso poder, da nossa mente. Nós temos que cuidar dos nossos pensamentos. É isso que Jesus quer nos mostrar com isso que aconteceu aí. Que ele amaldiçoou a figueira. É quando a gente usa a palavra de maldição, de jeito errado, mal usada. Então nós causamos dano. As pessoas, as coisas, tudo. É tudo na nossa vida, Tudo vira caos. Então estava morta no outro dia essa árvore, As pessoas ficaram espantadas. Isso aconteceu num tempo que Jesus falava palavras com o uso do poder mental. Que ele estava, antes dele ir para o deserto, Que ele estava muito no ego, então ele não tinha responsabilidade. Ele mesmo fala que ele estava meio irresponsável, Por isso que ele falou aquilo. Mas ele depois entendeu, lá no deserto, tudo que aconteceu e ele viu o poder mental que ele tinha, que nós temos. Então, ao falar aos discípulos, ele também utilizou aquilo como exemplo, um aviso do poder exercido pela nossa mente sobre os seres vivos. Naquele dia, ele também chicoteou, expulsou os agiotas do templo. Nós também conhecemos esse episódio aí, E denegriu duramente, abertamente os escribas, os fariseus. Todas aquelas atividades foram impulsos, quando ele falou desse jeito, que nós estamos falando de ego aqui, foram impulsos magnéticos emocionais de ligação, de rejeição da parte dele, deliberadamente. Ele selou a própria morte, ele fala, porque a futura crucificação dele, quando ele começou a fazer aquilo, como ele começou a reagir com o ego, com rejeição sobre aquela época, sobre aquelas pessoas. Então, fazendo, pois, o tempo na terra para ele que estava se aproximando do fim, ele começou a sentir isso. E ele falava que estava ansioso para deixar a terceira dimensão, a Terra. Quando as pessoas engajam em um caminho espiritual, quando elas começam um caminho espiritual, em busca de um poder mais alto, o mestre do autoconhecimento, de autoajuda, ensina muitas de nós, nós nos apegar em alto grau aos pensamentos de ligação magnético-emocionais. Embora esses mestres não tenham ideias que suas construções sirvam para fortalecer o poder do ego, isso que nos ensina vai ainda mais fortalecer o nosso poder do ego. Mas ao aspirante espiritual ensinado, a nós que estamos aprendendo, se você meditar, Deus ou o poder do nosso subconsciente nos ajudará a satisfazer todas as nossas necessidades. Ou mentalizar, tudo que a gente mentalizar, a gente sabe que pelo poder da mente nós criamos a nossa realidade. E nós vamos receber se nós tivermos fé, Então nós vamos comprar o carro, a casa, as roupas, tudo. Se ter fé. Mas quando de algum modo, nós também pagaremos nossas contas. E se nós nos concentrarmos e ter fé e conseguir o que necessitamos ou queremos no princípio da mudança da consciência e do exercício da nossa fé, as pessoas sentem grandes benefícios. Nós vamos sentir, que a vida vai melhorar. Nós sentimos porque nós temos fé e nós criamos aquela realidade, aquilo acontece. Então, nós sentimos grande benefício em nossas vidas e encontramos as portas abertas e alcançamos sucesso. E esse fenômeno nos revela que os planos materiais quando nós conseguimos fazer isso,
os planos materiais da nossa consciência estão se espiritualizando, percebe? Mesmo no material, estão ficando espiritualizados, porque nós estamos agindo de uma maneira mais de alcançar um outro nível. Então, como resultado, se produz melhoria na nossa vida. E a nossa vida se torna menos dura. Porém, nossas vidas são destinadas a algo mais, queria dizer que não é só a parte material. Nós estamos destinados a expressar todos os níveis da nossa consciência, né? Mente, emoções e corpo. E quando nós dominarmos os reinos físicos da consciência, quando a gente conseguir materializar tudo isso, criar essa vida, né, harmoniosa no lado material, então é a nossa próxima aventura. Não parou aí, quer dizer que nós evoluímos sempre, nós vamos ter que ir para outro grau, para outro nível. Daí vem a próxima aventura, a próximo nível que nós vamos evoluir nele também. Então vem a nossa próxima aventura no espiritual, né, na espiritualidade que está no reino das emoções, percebe? Nós vamos ir para o espiritual emocional. Então, de repente, no meio da nossa prosperidade, sopra um vento. Já provei isso, passando por essa transformação, passei por isso, é a mais pura verdade, nós precisamos evoluir, subir de degrau. Então, sopra um vento e cai a chuva sobre a sua consciência emocional, que era estável até então, criando múltiplas desgraças e toda natureza e perdas. A pessoa perde um familiar, perde posses, casamentos, no meu caso foi casamentos, e diferentes áreas da vida, né? Às vezes em todas as áreas há problemas, há conflitos. E nesses momentos que muitos perdem a fé interior, né? Pensar positivo, e não funciona. E eles afirmam pensamentos positivos por si e não funcionam. Nem o poder do seu subconsciente, uma vez que somente o aspecto da nosso ser espiritual humano interior, quando nossas emoções estão perturbadas, nós estamos chamados a examinar a nossa consciência inteira, nossas crenças, nossos sentimentos em relação a nós mesmos, em relação aos outros. Nós só vamos evoluir porque isso aconteceu, percebe? Se nada acontecesse, nós ficaríamos ali naquela vida plana até o fim. E nós precisamos subir para um outro degrau, por isso acontecem essas coisas todas. Então, sua fé numa dimensão espiritual é mesmo o significado da morte, mesmo o significado da morte, nossa vida futura numa dimensão mais elevada. Esse é um tempo muito doloroso na nossa vida e das pessoas. Todos nós estamos sujeitos a isso, quer dizer que é verdade. Todo mundo tem seus altos e baixos. Uma hora tá, né? Quando a gente pensa, gente, que está tudo bem, que eu pensava na vida, meu filho falou assim: mãe, tua vida tá tão boa agora, tá tudo calmo, tudo tranquilo. Quando ele acabou de falar, dali um pouco tempo desandou tudo. Foi 30 anos de casamento por água abaixo, vida financeira, fechei as empresas de 20 anos e assim foi. Tanta coisa que aconteceu. Mas tudo eu descobri depois para eu evoluir, progredir, subir. E me tornei palestrante do autoconhecimento, porque eu estudava muito física quântica e outras áreas, para ajudar outras pessoas, né, a entender a vida, né, entender a dor, superar a dor, que se passar por dificuldade, que é quase o normal dizer, né, da nossa evolução, de um tempo difícil para a gente superar e daí subir mais alto ainda. Então, estou aqui para dizer que isso aconteceu comigo. Então, vamos seguindo aqui. Então, é um tempo muito doloroso, de verdade, na vida a gente tem que sair da zona de conforto, fazer o que tem que ser feito, ter atitude, iniciativa e fazer. Por mais que doa, né? Nós temos medo, mas olha, abandone o medo, faça o que tem que ser feito. E aí nós vamos ir para frente para mais um nível, nós vamos agir na espiritualidade. Então, nesses tempos vão ser dolorosos na vida das pessoas, e nós estamos sujeitos a esse período de perturbação. Uma maneira ou outra de sabedoria para atingir a mestria em si mesmo. Esse pode ser o tempo de tremendo crescimento interior, é aí que nós crescemos, né? De movimento em direção à felicidade, aí de verdade. Eu diria assim que a segunda fase da minha vida será melhor que a primeira, por causa do crescimento que haverá, que está acontecendo. Jamais imaginei ser palestrante, estar fazendo vídeo no YouTube, Facebook, no Instagram logo. Eu não tinha condições, eu tinha medo, eu tinha vergonha, timidez, tudo isso foi embora, acabou. Venci tudo, todo medo, né? E ajudar outras pessoas, né? Porque estou passando pela transformação que está me ajudando, que está sendo bom para mim. Eu sei que vai transformar a vida de outras pessoas, a gente tem que agir. Então, um tempo tremendo de crescimento interior, movimento em direção à felicidade, é o tempo de contínua amargura ou ressentimento. Esse é um momento de despertar, plenamente compreendendo o resultado, né? Dependendo inteiramente de nós, e não da sorte ou do destino, mas seja trabalhando por si, seja trabalhando devotado, né? Consistentemente, com a consciência divina, para chegar finalmente
ao cume da felicidade. Esse também é um momento que a pessoa é desafiada a utilizar sua mente construtivamente, criativamente, né, a fim de alcançar revelações ideais mais elevadas com as quais dominar as emoções, porque nós estamos aí no segundo nível, agora nós estamos mais na materialidade, nós estamos trabalhando no lado espiritual, no lado do controle das nossas emoções, inteligência emocionais. Então, entre o pensamento reativo, né, não vamos reagir, nós vamos agir. Reativo surge das respostas impulsivas, nós vamos falar de ego ainda aqui, né, por que tudo isso acontece? Então, as emoções diferentes entre o pensamento reativo, que é reagir, que surge, né, das respostas impulsivas, a reação é do ego, impulsionadas pelo egocêntricas diante das situações incômodas que nós vamos passar ali. E o pensamento criativo inteligente, ponderado, se tornará claro quando isso ocorrer. A revelação posta em prática todos os dias e a mestria de si mesmo estará próxima. Apenas os mestres que podem dirigi-los através de todos os níveis do autoconhecimento, arrependimento, despertar numa mudança de padrões mentais. Essa palestra, esse vídeo aqui é muito importante, queria que vocês meditassem em cada palavra, como isso é importante a gente entender para a nossa transformação, para aquele problema que a gente está enfrentando, a gente entender para sair e entender que aquilo ali é para o nosso bem, nada é para o nosso mal. É para melhor, é para ser agora melhor do que era antes. Então, nós vamos despertar para mudanças de padrões mentais, vezes emocionais. Então, nós estamos no nível acima agora. Estamos mais elevados, estamos sendo testados, né, num nível mais elevado. Então, levando sempre para cima, em direção às frequências vibratórias espirituais superiores, né? Então, até aí você alcançou a verdadeira compreensão de Deus. São mestres da verdade, aqueles que realmente podem conduzi-los ao reino do céu. Se o primeiro nível de desenvolvimento era procurar satisfação material através do pensamento positivo, fosse inteiramente satisfatório para buscadores, eles tivessem recebido tudo o que esperavam, então o mundo inteiro estaria hoje convertido à crença de pensar positivamente. Nós sabemos que não é isso, não é só isso. Então, entretanto, esse é o ponto de partida do caminho espiritual, começa por aí. O caminho espiritual da nossa alma, que estava em repouso, isso não deve ser rejeitado, né? Criticado. A psique desperta para o fato de que, para além da dimensão terrena, há uma dimensão espiritual, que se denomina Deus, né? Criador, consciência universal. Uma pessoa sentada lá em cima, tem gente que pensa lá em cima, com aquele porrete na mão. Mas não é, né? Então, uma pessoa sentada lá em cima, poder universal, que responde às orações, ou qualquer, a gente vai pensar, cada pessoa vai ter um jeito lá. Criador, né, que responde a nossa oração. E temos que lembrar que estamos falando de consciência, psique, e que está se tornando consciente de que há algo mais na nossa vida, quando nós despertamos, né, daquela nossa rotina diária, né, que experimentamos, e que seja isso, pois as privações põem alguma areia, alguma área da nossa existência, não é areia, alguma área da nossa existência, saúde, meios financeiros, felicidade, amor, etc. Está fazendo com que busquemos. É quando tem dificuldade numa dessas áreas, surge para que a gente busque mais, se empenhe mais espiritualmente, que a gente, né, se empenhe espiritualmente, se busque mais, para fazer mais, para evoluir mais, que é o sentido da vida. Então, ajuda aqui, nós temos a mesma ligação emocional magnética em curso, eu quero, percebe? Eu quero, como a psique está despertando, se torna uma observadora do que ocorre na mente. Nós começamos a observar o que acontece nos pensamentos, se são egos, se não são. Então, nas emoções, né, graças com o seu contato purificado com a consciência vida, né, uma consciência mais divina, então ela começa a ver algumas atividades magnéticas emocionais de ligação e rejeição. Nós começamos a observar o que é ego em nós. Nós começamos, olha, isso aqui que estou fazendo é ego, a gente sabe quando é ego e não é, porque nós fica tudo mais claro para nós despertamos para a clareza espiritual, então a gente consegue saber quando é ego, as coisas que nós estamos apegados, né? Então, com as quais ela se apega, por fim estará suficientemente iluminada para mudar os sentimentos de repulsão, que rezará pedindo ajuda para superar geralmente, nesse momento que o mestre apropriado para essa alma entrará em sua vida. Quando a gente começa nesse caminho, então nesse momento entrará alguém,
O mestre apropriado, o que pode ser aí? Um livro que nós vamos ler e vamos despertar, uma palestra como essa, nós vamos ouvir e vamos despertar, né? Autoconhecimento, vamos ler a Bíblia e vamos despertar. Então vai entrar de algum momento, para cada pessoa será de um jeito, vai entrar um mestre na sua vida que vai lhe ajudar a subir nessa caminhada espiritual, que é o conhecimento, o autoconhecimento, né? Então entrará em sua vida, e se a alma já percorreu várias vezes o caminho da vida, então será algum mestre que tenha evoluído suficientemente para guiar, né? A alma buscadora para fora das correntes, das prisões, dos impulsos egocêntricos. Nós vamos sair do ego em direção à luz, né, da consciência divina. E ao se aproximar dos outros, de ser cuidadoso, nós vamos passar a ter uma outra atitude quando nos aproximar das pessoas. Nós vamos relacionar com amor incondicional. Então nós vamos ter atitude quando nos aproximar dos outros, ser cuidadoso com as palavras, né, com os egos deles, porque esse é o único meio que possuímos para a sobrevivência interior, até que eles tenham conquistado uma real duradoura visão da consciência divina e que se percebam que tem dentro de si algo que transcende a eles mesmos, uma fonte, uma força de poder, inspiração, Deus, Criador, fonte universal, que seja o que for que cada um pense que é. Então você deve compreender que ao ser individualizado numa forma corporal, ao vir para esse corpo, nosso espírito, virar esse corpo nosso, né, em uma atividade mental, emocional, está sujeito às leis da existência da terceira dimensão. Então você recebe a individualidade, a identidade potencial infinito para alcançar a consciência crística. Nós recebemos potencial. E há um preço a pagar por isso, porque não é sentado fazendo nada, não é passando subindo degrau, que se não fizer isso, não vamos subir e evoluir, né? Tem um preço a pagar, vamos passar por essas coisas. Então, por isso, durante, quem sabe, muitas vidas, ou até tenha se educado nesse raro conhecimento do eu, né? Do eu, você experimentará os caprichos e as complexidades da vida e das relações em muitas vidas passadas. Você pode ter feito, né? Quer dizer que a gente pode ter feito coisas, né, aos demais que consideravam pecado personificado. Então, mas as experiências de personalidade magnéticas terão contribuído para trazer até aqui. Quer dizer, quanto mais uma pessoa erra na vida, mais ela evolui. E disse na física quântica, né, que essas pessoas que erram são as que evoluem mais rápido. Porque elas erram, elas fazem alguma coisa, elas sentem. As que não fazem nada, né, que são sempre santinhas, água fria, água morna, né, que Jesus falou que nós somos o sal da terra. A gente for assim meio morno, não for quente nem frio, vai ser difícil evoluir. Então, pessoas que fazem coisas, né, muito ruins, elas vão evoluir mais rápido, e as outras também. Mas as que não fazem nada, as que são sempre a mesma coisa, não evoluem nada. Nem adianta ser tão bonzinho se a gente não evolui nada. Então, contribuem para trazê-lo até aqui, né? Então, mesmo que a gente tenha outras feito coisas tão ruins, o pecado personificado, mas nós fomos trazidos até aqui, até essa percepção espiritual, e assim nós somos capazes de aceitar que não há pecado contra Deus. E que não é pecado contra os outros. O ego pode estar totalmente no controle e fazer coisas reprováveis somente porque a alma ainda não acordou, está adormecida, né? Uma vez que a alma acorda, ela não fará mais isso. Então a escravidão está adormecida na escravidão, na pesada teia de aranha da nossa personalidade magnética. Então ela não consegue ver o que está causando mal aos outros. Talvez encerre aqui o meu tempo de máquina, daí segue no outro vídeo, mas eu vou dizendo então. Mas se inscreva no canal, meus amigos, compartilhe esse vídeo e ouçam 2 vezes. Pensa como é importante essa coisa da espiritualidade, da evolução, a gente ouvir isso, entender o que significa isso que eu estou dizendo. Eu passei por tudo isso, estou falando da minha experiência. Porque a nossa realidade, a eterna aprendiz até o fim da vida. Nós vamos aprender, evoluir e ajudar as pessoas à nossa volta. Mas eu vou encerrar o vídeo aqui porque o tempo vai acabar. Então, no próximo vídeo nós continuaremos falando sobre isso. Eu acho que até vou gravar hoje. Vou falar, a próxima vez será quando Cristo esteve na Palestina, o que ele falou lá, né? Da vida abundante que nós teríamos se nós dominar o nosso ego, se nós evoluirmos e passar para esse outro degrau da espiritualidade, que a vida vai melhorar. Em todo sentido, né? Que ele veio dizer, no sentido espiritual, para nós termos uma vida abundante, em todos os sentidos, quando a gente entender a espiritualidade e a consciência divina mais elevada, aí a vida vai se transformar.
Então, meus amigos, por esse vídeo é isso. Então, no próximo vídeo a gente se encontra continuando sobre a vida abundante que Cristo veio nos ensinar. Uma boa tarde. Até a próxima.